tema de hoje, influência. Todos nós somos seres influenciáveis. Você já deve ter visto imagens, eu me lembro de um desenho do Pica-Pau e de outros que já vi no passado, que sempre tinha um diabinho de um lado do ombro e um santinho, um anjinho do outro lado, falando, tentando de alguma forma levar o desenho ou o personagem principal a fazer alguma coisa errada, e aparecia essa imagem. Nós somos influenciáveis. Desde quando nós nascemos até crescermos, nós somos pessoas influenciáveis. Nossos pais nos influenciaram, tios, pessoas mais velhas, avós que nós conhecemos influenciaram as nossas vidas. Pessoas que nós admiramos influenciaram as nossas vidas. E por conta dessa influência, a gente segue um rumo, segue um norte, segue um caminho. Eu me lembro de uma história que está mais para lenda do que história. Que uma certa vez um japonês estava num aquário e diante do vidro cheio de água ele olhava para um peixinho, o peixinho olhava fixo para ele e ele virava a cabeça para um lado, o peixe virava. Ele virava a cabeça para o outro lado, o peixe também virava. Nesse meio tempo vinha um alemão chamado Manuel. E é porque se eu falar português, eu sou filho de português, pega mal, né? Olhou para aquilo, ficou impressionado. Falou, raios, como é que tu faz isto? O japonês falou, mente mais forte domina a mente mais fraca. E saiu. O português parou, o japonês deu uma volta no aquário, quando voltou, estava lá o português assim. Mente mais forte comanda a mente mais fraca. E nós somos pessoas influenciáveis. A gente tem que tomar cuidado sobre quem nós estamos nos relacionando e quem está influenciando as nossas vidas. Nós estamos, por exemplo, na fila do mercado. Fila do mercado, quando demora, geralmente tem aquela pessoa que puxa assunto com você. Tudo bem e tal. Você viu como é que está caro? O leite agora é japonês, né? Está caro. O arroz também é japonês, está caro. Aí você pois é, está caro e tal, né? E aí a pessoa, ela quer dialogar e quer ouvir alguma coisa diferente. Infelizmente, a maioria das pessoas são pessoas negativas, pessimistas. É difícil até você se relacionar com pessoas assim. Pessoas que hoje os psicólogos consideram como pessoas tóxicas. Aquele tipo de pessoa que ele não consegue enxergar nada de bom no outro, nada de bom na situação. Por exemplo, está na fila do mercado, a pessoa fala assim, você vê que tá caro o arroz, né? Está caro o feijão, né? É uma pessoa pessimista, que não tem uma visão diferente, que é influenciável, e é influenciado por aquela palavra, ele fala, é verdade, está tudo caro, esse governo é uma porcaria, está todo mundo aí e tal. Se é uma pessoa que tem uma mente um pouco melhor, se é uma pessoa que é otimista, ela fala assim, está caro, mas a gente está conseguindo comprar e estamos vivendo. Ou seja, todos os lugares que nós vamos, nós somos passíveis de ser influenciados. Você pega o jornal, eu já falei aqui, você liga a televisão, você tem o poder na sua mão, que é o chamado controle remoto. Você liga a televisão, está passando lá o programa da Atena, agora o filho dele. Aí tem a concorrência na Record, que você assiste 15 minutos, você já fica depressivo. Porque matou fulano, cortou a cabeça de cicrano, porque a mulher matou, o marido matou, porque o outro matou, porque pegou isso, porque roubou, porque... Aí, meu Deus do céu, você pode mudar aquilo. Senão aquilo vai influenciar você. Jornal, TV, internet, tem essa capacidade de influenciar. Por exemplo, eu estou aqui pregando hoje, o meu desejo é influenciar a tua vida para você partir para um ano muito melhor em nome do Senhor Jesus.
deixar as coisas que estão acontecendo no mundo afetarem você, porque senão você vai ser influenciado por isso e você vai acabar sucumbindo. Ou seja, as redes sociais hoje em dia têm influenciado de uma forma negativa a vida das pessoas. Tem gente que olha na rede social e vê o outro lá, postou uma foto lá na praia, né? E tal. Eu me lembro até do Wellington, o nosso irmão aqui que está de férias lá no estado dele, acho que é Recife, se eu não me engano, Pernambuco. Acho que é lá, não me lembro direito. E da primeira vez que ele veio aqui para a igreja, tal, ele ficou uns 2 meses aqui, foi para lá visitar a mãe, de lá ele postou uma foto, ele com uma prancha do lado atrás, assim, uma paisagem, mandou a foto, tipo para mostrar assim, eu estou na praia. Eu zoei ele, falei assim, isso aí você foi num lugar que tem uma foto de prancha e pediu para alguém tirar. Brinquei com ele, porque a maioria das pessoas que postam fotos nas redes sociais, elas querem postar fotos assim, eu estou bem, está tudo maravilhoso, estou viajando, tenho dinheiro, e na verdade, na maioria das vezes a pessoa não tem nada, a pessoa está postando algo ali que ela nem vivendo está, e isso às vezes influencia negativamente outras pessoas, falam assim, tá vendo, Deus abençoe esse cara, Deus faz isso para aquilo, tal, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Lembre-se, nós somos pessoas influenciáveis. Queira você ou não, você é um ser que pode ser influenciado. Resta saber-se pelo bem, resta saber-se pelo mal. Já falei aqui também de pessoas tóxicas que só sabem olhar o lado negativo dos outros, só sabem apresentar os defeitos, só sabem falar mal, criticar e puxa a conversa com você para falar. E, irmão, toma cuidado com isso, isso influencia negativamente a tua mente. Como eu já disse aqui, repreenda se for o caso. Irmão, eu não quero ouvir. É do outro, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Vamos, para de ficar pensando nisso, usa a tua mente, como disse Paulo, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que edifica, pense nisso. Ou seja, não seja influenciado pelo que os outros falam. A Bíblia fala sobre isso. Deus falou o seguinte, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são pensamentos bons. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com essa influência. Um parênteses aqui para os jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes, eles são influenciados pelos jogos de internet, pelos games. Os games hoje influenciam. Já visto o que aconteceu no mundo e no Brasil. Meninos que de tanto brincar de matar, de destruir, acabaram criando suas gangues para matar e destruir crianças em creches. Ou seja, a gente vive um momento difícil. Esse tema, ele veio no meu coração há aproximadamente um mês atrás. Eu falei sobre isso lá no átrio com os nossos irmãos. Eu falei sobre isso em Itapetininga, quando eu estive lá semana passada, retrasada, porque nós precisamos tomar cuidado. Esses jogos que tem hoje, essas coisas que se passam na TV, os filmes mesmo, eu já falei aqui para vocês, eu sou um cara que assisti filme a minha vida toda, mas ultimamente os filmes de hoje são muito violentos. O cara dá um tiro, corta a cabeça, arranca o braço, faz um buraco no peito, e você fica assistindo aquilo. Tem gente que se diverte, gosta de ver sangue. Eu estou parando de assistir isso. Porque é complicado, isso influencia negativamente a tua vida. Assim como novelas, assim como séries, assim como esses programas aí de jovens que tem na televisão, que tem uma ideia de mexer com os jovens e acaba influenciando eles. A gente tem que tomar cuidado com isso. Falei, como eu disse, lá no átrio com os irmãos sobre isso. Eu perguntei para eles, falei, você já parou para pensar? O que influenciou você a partir para a droga ou para a bebida? Claro que cada um tinha uma história para contar, e no final a gente acabou orando para que eles pudessem ter, a partir daquele momento, uma inspiração diferente, uma influência diferente, que realmente fosse a influência do Espírito Santo,
sobre a vida daqueles irmãos, para que eles tomem uma decisão, realmente se convertam, saiam desse mundo de drogas, restabeleçam as suas vidas, sua família, e dali para frente vivam bem em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. O problema é que, como eu já disse aqui, a gente fala de ler Bíblia, a gente fala de orar, a gente fala de buscar o Senhor, de ir aos cultos. As pessoas, elas falam, é legal, eu preciso, mas acaba sucumbindo essa palavra, porque durante a semana você e eu somos bombardeados de informações. Informações através de informações, e isso vai influenciando negativamente a tua vida, você vai ficando desanimado, você vai ficando triste, porque o governo, porque isso, porque teve um roubo, porque isso vai influenciando você negativamente. A gente tem que parar com isso. Por isso que cristão, cristã, gente que serve a Deus, gente que tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele não fica perdendo tempo com as coisas do mundo. Mesmo porque a Bíblia diz que agora nós somos cidadãos dos céus. Por enquanto a gente está aqui, mas logo, logo nós estaremos com Cristo lá nos céus, na presença de Deus, né? Então, quando você entende isso, essa transformação que o Evangelho traz, ontem no filme que nós assistimos aqui, aliás, um parênteses aos irmãos que participaram ontem nos bastidores, né? Irmãos e irmãs que fizeram aí a pipoca, serviram refrigerante, se preocuparam em cuidar aqui, de habilitar os irmãos, os que cobraram, os que venderam. Deus abençoe todos vocês pelo trabalho. Parabéns para vocês. Deus abençoe pelo trabalho. Foi uma bênção o filme de ontem. Vamos aplaudir Jesus? Ao nosso Deus. Amém. Voltando aqui, quando nós somos transformados, quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, aqueles que entendem isso, eles passam a influenciar as outras pessoas. Por quê? Vamos partir do princípio: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Partindo desse princípio, então agora eu não sou mais influenciado pelo mundo. Ao contrário, daqui para frente eu vou influenciar as pessoas. Mesmo que elas não queiram, eu vou continuar vivendo o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, trouxe para a minha vida, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a confiança em Deus, a dependência em Deus. Eu vou continuar vivendo isso, ponto. Não vou ser mais passível de ser influenciado. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque esse é um assunto sério. Tem muita gente fora da igreja hoje porque um dia alguém o influenciou negativamente. Tem muita gente que desistiu de Jesus porque um dia ou o mundo, ou amigos, ou pessoas influenciaram ele. Talvez até se decepcionou dentro da igreja e por conta dessa decepção, né, houve uma influência e acabou desistindo. Nós temos que tomar cuidado com isso. E como eu gosto sempre de citar a palavra de Deus, a gente está aqui para trabalhar dentro da palavra de Deus. Eu quero falar de pessoas que influenciaram positivamente e pessoas que influenciaram negativamente. Vou começar com o positivo aqui. A palavra de Deus nos mostra que quando o povo saiu do Egito, Moisés estava à frente, Moisés direcionando o povo, chegou o momento que eles pararam, descansaram, e havia, claro, aqueles problemas, tretas, como existe ou existia lá naquela época, né, no meio do povo de Deus. Hoje não, o povo de Deus hoje é tudo bacana, ninguém briga com ninguém, né, é uma bênção hoje, enfim. Mas naquela época era difícil. E Moisés, ele passava o dia tentando resolver os pepinos. De repente, o sogro de Moisés, com a sua mulher, a mulher de Moisés, a sua filha, a mulher de Moisés, com os seus 2 filhos, foram encontrar com Moisés no lugar onde ele estava. Chegando ali, eles se reencontraram, se abraçaram, havia uma alegria muito grande de Moisés de rever, né, sua esposa, seus filhos,
e também rever o seu sogro, já que eles passaram ali muitos anos juntos, eles tinham uma amizade. E eu imagino que Jetro, o sogro de Moisés, ele sempre procurou trazer uma influência positiva sobre a vida de Moisés. Eu quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 18. Veja que interessante, que às vezes você precisa de gente assim, gente inteligente, gente amável, gente capaz de te dar uma ideia, te dar uma luz, te influenciar e falar assim, olha, pensa nisso, faz isso. Êxodo capítulo 18. E toda vez que eu leio isso aqui, eu lembrava do irmãozinho lá em Osasco, ele falava assim, vamos ler em Êxodo, capítulo 18. Vamos lá, capítulo 18, versículo 13. Diz assim, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Versículo 14, quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Versículo 15, Moisés respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. 16, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. 17, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. 18, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. 19, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Versículo 20, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. 21, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Versículo 22, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões mais difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. 23, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. 25, escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. 26, estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. 27 e último, então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Interessante esse texto porque ele mostra uma atitude de alguém que influencia positivamente. Ele chega a ver uma situação e fala, não, você não pode viver essa situação, você vai acabar ficando doido o dia inteiro, o povo está sofrendo na fila. Imagina, meus irmãos, imagina, não sei se você consegue imaginar, mas imagina, aquele povo, segundo os historiadores, tinha pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. É mais ou menos uma cidade. Imagina boa parte, vamos falar 10%. Não, vamos falar 1%, vai. 1%. De 1 milhão, 1%. 10 mil pessoas na fila para falar com Moisés. Moisés, seguinte, o cara roubou minha galinha, Moisés. Ô meu filho, por que você fez isso? Eu estava com fome. Ô filho, então agora você retribui e faça como a lei do Senhor ensina. Próximo, Moisés, esse aqui tirou o leite da minha vaca. O próximo, Moisés, esse aqui ficou de olho na minha mulher. Essa ficou de olho no meu marido. Imagina Moisés. Imagina o povo. O sogro dele viu isso e falou, meu amigo, você vai sofrer, você não vai aguentar. E deu uma ideia.
Porque pessoas otimistas, pessoas que têm uma mente abençoada por Deus, elas citam alguma coisa e ele inclusive acrescentou, ele falou, olha, eu vou te dar uma ideia, faz isso e coloca isso diante de Deus. Se Deus aprovar, você faz. Isso soou bem aos ouvidos de Moisés, que orou, Deus confirmou e ele fez aquilo, tirou aquele peso de sobre ele. O que eu aprendo aqui? Meu irmão, minha irmã, Deus prepara pessoas abençoadas para se aproximar de você e te dar bons conselhos baseado na sua palavra, inclusive. E às vezes esses conselhos ou essa influência que Ele quer levar sobre você, às vezes não é o que você quer fazer. Às vezes não é a solução que você acha que é, mas você está tão preso no seu mundinho que precisa alguém de fora vir te falar alguma coisa. Amém? Como Deus preparou aqui, Jétro foi visitá-lo, viu aquela situação e falou, não, você não pode viver assim. Isso trouxe paz para o coração de Moisés e ele ganhou mais tempo na sua vida diária. Do lado negativo, a Bíblia também fala sobre isso. Outro texto que eu quero ler com os irmãos, abra aí por favor em 2 Samuel capítulo 13. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 13. Veja que influência negativa esse filho de Davi, Aminon, sofreu de alguém próximo a ele, um de seus primos. 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 diz assim, vou ganhando tempo e lendo aqui. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Ou seja, ela era meia irmã dele. Versículo 2. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Versículo 3, Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmã ou irmão de Davi. Versículo 4, ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Versículo 5, então Jonadab disse, vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon 6 atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei, Davi, foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã, Tamar, viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Versículo 7, Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. 8, assim Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. 9, depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram 10, Aminon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Versículo 11, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. 12, mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. 13, o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. 14, mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Versículo 15, logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela, levante-se e saia.
16, mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. 17, chamando o seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. 18, então o servo a pôs para fora e a trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. 19, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. 21, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Versículo 22, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, e embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Só até aí. Influência negativa. O cara está apaixonado, já parte daí que é uma loucura se apaixonar pela própria irmã ou meia-irmã, e naquele sofrimento aparece uma secla do diabo, um primo, que o diabo é tão astuto que ele usa palavras assim, né? O cara chega e fala assim: e aí, filho do rei, o que está deixando você angustiado? Cara, eu estou afim da minha irmã, ela é muito bonita, mulherão, eu estou apaixonado. Tipo assim, mas eu não sei o que eu faço para ganhá-la. Aí vem o diabo, né? O diabinho. Porque, no mínimo, o anjo ou o Espírito Santo, se eu posso assim dizer, o Espírito de Deus, já que ele era filho de Davi, devia conhecer parte da lei, falava no ouvido dele: você não pode fazer isso. Isso é errado. Mas o diabinho que estava aqui, através do seu primo, falou para ele: meu, faz o seguinte, finge que você está doente. Fala com teu pai, ele manda ela para cá, ela veio para cá, aí, meu amigo, só alegria. No momento parecia só alegria. Mas se você continuar lendo o texto, aí você vai ver que 2 anos depois, Absalão ficou 2 anos remoendo: eu tenho que matar esse desgraçado. Ele violentou a minha irmã, ele não respeitou. 2 anos depois, Absalão deu um jeito de reunir todos os filhos de Davi. E nessa reunião, a caminho, alguém matou Aminon. Quando Davi soube disso, ele ficou também chateado, triste. Porque esse camarada chamado Aminon, filho do rei, ele poderia ter qualquer mulher da sua época, filho do rei, ele poderia. Era só escolher uma e se casar. Mas o diabo, às vezes, ele quer trazer essa influência negativa na mente das pessoas, como trouxe na mente de Aminon, que ele ficou apaixonado, louco por ela. E é interessante que você vê o texto, diz que a paixão era tão forte, mas a aversão era muito maior. Porque o diabo tem essa capacidade, mostrar o pecado como se ele fosse assim um negócio gostoso, sabor de mel, que quando você come, quando você põe o mel na boca, passa um tempo, isso vira um gosto, um sabor de fel, um negócio que faz até mal para você. O inimigo tem essa capacidade. E eu fico às vezes meditando na minha casa. Por exemplo, a gente está vivendo em partes do mundo guerra. A Ucrânia ou a Rússia guerreando contra a Ucrânia, querendo anexar a Ucrânia, porque é um país estratégico que antigamente fazia parte da União Soviética, mas quando houve aquela divisão e tal, cada um criou o seu país. Aí a Ucrânia, que é detentora de boa parte de gás que alimenta a Europa, aí a Rússia quer esse gás porque eles não gostam do povo da Europa, aí a Europa foi ajudar, aí agora a Rússia começou a guerrear faz 2 anos. O presidente lá da Rússia, ele cismou, ele falou assim: olha, vamos guerrear, vamos anexar, vamos pegar esse povo para a gente, essa terra para a gente que é nossa e tal. E dá uma ordem, e vai lá o exército, e ele disse que em 2 semanas ele ia conquistar, já faz 2 anos.
E a cada dia que passa, morre gente, morre. Uma influência negativa do diabo na mente de um homem é capaz de mudar a história de uma nação. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que orar todos os dias. A gente tem que buscar a presença de Deus para que Ele possa influenciar a nossa mente. Que a gente possa ter sempre um coração abençoador. Gente que ama, gente que aprendeu a perdoar. Gente que aprendeu a viver com o que tem e dá graças a Deus ainda por aquilo que já tem. Se você olhar para a Bíblia, tem várias histórias que mostram isso. Por exemplo, em Números 31:16, vou contar rapidamente essa história. Acompanhe aqui no telão, diz assim: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. O que é isso? Havia dado-se uma ordem para que o exército ali de Deus fosse no lugar e destruísse tudo. Homens, mulheres, crianças e tudo. Só que aí eles ficaram com o coração assim e, vamos preservar pelo menos as mulheres. As que são virgens e algumas vamos preservar. E quando chegaram lá, ele falou assim, não era para vocês fazer isso. Por quê? Porque foram elas que influenciaram o povo no passado a pecar. Foram elas que tentaram. Balaão, ele não podia lançar maldição, mas ele deu uma dica. Então, essa dica fez com que essas mulheres ganhassem os homens. E eles se perverteram. Então, não era para vocês ter feito isso. Ou seja, a Bíblia fala em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem que tomar cuidado, como eu já falei aqui, você tem que tomar cuidado também com as pessoas com quem você se relaciona diariamente. Se são pessoas tóxicas, se são pessoas negativas, meu irmão, te dou um conselho, ame essa pessoa, mas se afasta. Porque são pessoas que não vão fazer bem para você, são pessoas que querem te levar para baixo. Fique perto de pessoas que possam influenciar e te levar para cima, para perto de Deus, inclusive. Ou seja, toma cuidado com quem você se relaciona. Você que é mais jovem, os amigos, alguns deles lá do átrio disseram isso. Eu tinha um amigo e tal, e aí a gente saiu e tal, aí o cara já fumava uma maconhinha, e aí ele me apresentou, e eu não queria, mas ele falou, não, cara, não tem nada a ver, tal, não, mas é que minha mãe é crente, meu pai, né, e não, nada a ver, meu, é só uma maconhinha, você só vai viajar um pouco, ficar meio doidão, né? Mas depois passa. Passa. Porque o diabo é assim, né? Você vai ver, você vai ficar inclusive mais inteligente. Esses músicos, tem alguns músicos americanos e brasileiros que conseguiram escrever letras de músicas doidão, viajando. Só assim para escrever. Parece que o diabo entrava na cabeça e dava letra para eles. E um deles falou lá, comecei assim. Só que depois, no outro dia, eu voltava ao normal. Vinha aquela tristeza. Aí veio um amigo de novo. Carinha, como é que você está? Cara, estou para baixo hoje. Vamos numa? Só uma. Vamos. Só que aquilo foi passando, já não dava mais. Agora, o que tem de mais forte? Não, tem a maconha, tem a cocaína. Cocaína é um pozinho branco, você dá uma cheirada. Aí você fica doidão. E ele foi... Aí já não dava mais isso, aí foi para o crack. E eu conheci pessoas que eram envolvidas com bebida, porque os amigos, vamos beber. Não, é só um copinho de cerveja. Vamos beber, pô. Nada a ver. Se bem que tem umas igrejas por aí que os membros fumam, bebem, né? Enfim. Nada a ver, é só uma cervejinha. Bebe socialmente. Só que o cara toma uma, toma duas, na terceira, põe só mais um golinho. Só mais um golinho. E começa a beber. Eu conheci gente que a cerveja, que a pinga, que o 51, raio que o parta já não satisfazia mais, o cara bebia álcool. Por quê? Porque veio uma influência. Nada a ver. É igual, você que é jovem está na igreja, fala assim, vamos nos guardar, né? Vamos nos guardar, vamos casar direitinho, fazer...
Bobagem, isso aí é bobagem. Hoje em dia, pode fazer o que você quiser, no final Deus perdoa. E realmente Deus perdoa se a pessoa se arrepende. Só que as consequências o bicho paga. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se relaciona hoje. Quem que você está ouvindo? Meu conselho hoje para você, nesse final de ano, é você começar a ouvir mais Jesus. Você quer um amigo para te aconselhar bem? Esse se chama Jesus Cristo. Ele ama você tanto, mas tanto, que Ele morreu na cruz e deu a vida dele por você e por mim. Então, mas como é que eu faço, pastor? Fala com Ele. Ah, mas eu só tenho tempo de orar. Não, você pode orar a qualquer hora, você pode falar a qualquer hora, você não precisa nem fechar o olho para orar. Aliás, na Bíblia não tem nenhum lugar que você fecha os seus olhos e ora. A gente fala para fechar o olho, porque a pessoa fica mais compenetrada. E tem gente que começa a orar de olho aberto e fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus. Então por isso que a gente fala, fecha o olho, né? Porque assim você fica mais ligado com Deus. Ou seja, fala com Cristo, pede conselho. Você vai fazer um negócio, pede conselho. Vem a voz do inimigo assim: vai fundo, negão, agora é a tua hora de ficar milionário. Vem a voz do Espírito Santo e fala assim: calma, confia no Senhor, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas que estão nos rodeando, elas podem nos influenciar positivamente e negativamente. Falo do filme aqui ontem. O filme mostra a história de um jovem que conheceu a pessoa certa, que o influenciou de uma forma tão positiva, que esse rapaz se converteu, que esse rapaz tinha uma mágoa no coração pelo pai e perdoou, e a vida dele, a mentalidade dele foi transformada, porque um dia ele conheceu alguém que Jesus colocou no caminho dele. E às vezes Cristo põe pessoas no nosso caminho, que às vezes a gente olha e fala assim: esse aí não fui com a cara. Tem uns que falam assim: o santo não bateu. Toma cuidado, aprenda a entender as situações, ouvir as pessoas. Se for um conselho mau, como disse Paulo, aquele que não edifica, deixa fora. Mas eu tenho certeza, irmãos, que como Deus está me colocando aqui hoje para te trazer a palavra, Deus tem colocado diariamente gente do teu lado para te mandar uma mensagem, que às vezes você está tão influenciado negativamente que você fala assim: é mais uma mensagem de bom dia. Pô, fica enchendo o saco toda hora. Não, lê. Às vezes aquela mensagem vai falar para você assim: olha, apesar da dificuldade que você está passando, Deus te ama, Deus está contigo. E meu irmão, minha irmã, Deus te ama, Deus está contigo todo o tempo. A palavra de Deus nos diz que as pessoas que encontraram Jesus, a vida mudou. A gente precisa parar com esse mal que tem no mundo gospel hoje, que o cara se converte, mas continua do mesmo jeito, mentindo, enganando, se prostituindo, roubando, falando mal, fofocando. A gente tem que parar com isso, a gente tem que se converter mesmo. Quer um exemplo disso? Zaqueu, quando Jesus o encontrou, a vida dele mudou. O que ele disse? Está lá em Lucas 19, acompanha aqui. Ele levantou na casa dele e disse: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem encontra com Jesus, a vida muda. Ele não ouve mais o mundo, ele ouve agora o que vem do céu para o seu coração. O mundo está em crise, o céu não. No céu não tem crise. No céu as ruas são de ouro, irmão. Você acha que esse Deus poderoso, criador, criativo dos céus, da terra, do universo, vai deixar você na mão? Então para de ouvir a influência do mal, muda o teu jeito de viver em 2025. Assiste programas que edificam, assiste pregações que edificam. Toma cuidado com pregação de profecia, de falar mal. Agora está uma falação, a pessoa está falando mal da igreja da Lagoinha, está falando mal da Bola de Neve. Então agora é uma falação na internet e tem gente que fica ligado. Eu vou ver o que está falando. Mas, irmão, para com isso.
Lembre-se, um dia todos nós estaremos diante de Deus, vai ter que dar conta daquilo que a gente fez e deixou de fazer. Então, olhe para Jesus, deixa o Espírito Santo influenciar a tua vida. O último texto que eu quero citar aqui para a gente encerrar e partir para a ceia, está no Salmo capítulo 1, versículo 1. O salmista escreveu: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é bem-aventurado. Então, você quer ser feliz? Para de ficar ouvindo o que o mundo fala. Ouça o que o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo está em você, meu irmão, minha irmã. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você já foi batizado? O Espírito Santo habita em você. Você precisa ouvir mais Ele. Ele está no teu coração, Ele está querendo te ensinar, Ele está querendo te dar estratégias para a tua vida, para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua família, para os teus filhos. Estratégias. Ele quer te revelar coisas que você não viu, não ouviu, não chegou ainda no teu coração, coisas boas que Deus tem para nós. Ele quer te mostrar como a palavra funciona. Ele quer levar você a declarar a palavra. Sabe por que muito crente sofrendo? Porque ele não conhece a Bíblia. Então ele só declara coisas ruins. Quem conhece a palavra, declara a palavra diariamente. A situação está difícil, sim, mas Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pode ser a crise que for, pode ser o problema que for, a enfermidade que for, Jesus está conosco todo dia, aleluia. Creia nisso, seja influenciado pela palavra, para de ficar ouvindo os outros, ouça a voz do Espírito Santo. E a boa notícia é que Ele está aqui nessa manhã, mais uma vez, sobre mim, sobre você, você que está em casa, se você está ligado, Ele também está aí com você. Então, eu quero te encorajar a gente orar e falar com Deus. Dizer: Senhor, eu quero começar 2025 sendo influenciado pela Tua palavra, sendo influenciado, ó Deus, pelas pessoas que o Senhor colocar na minha vida que vem. E às vezes o diabo quer te enganar, quer colocar pessoas no teu caminho que parecem ser boas. Toma cuidado, pede discernimento a Deus, pede sabedoria a Deus. Mas aproveite, 2025 está chegando, e não é para você viver a mesma coisa que você viveu nesse ano. Ah, mas eu fui abençoado nesse ano. Pois é, Deus quer abençoar muito mais você o ano que vem. Ah, mas o mundo não está acabando. Irmão, o mundo está acabando, mas enquanto não acabar, a gente está aqui. E enquanto a gente está aqui, Deus está conosco, aleluia. Amém? Mesmo assentados, feche os teus olhos, curva a sua cabeça.